Olá, iluminadas! Hoje o assunto do canal é muito especial. Nós vamos falar sobre oração, algo que tem impactado e mudado a minha vida espiritual, e mais especificamente nós vamos falar sobre orações da Bíblia que têm muito poder e que podem nos inspirar. Mas antes da gente começar esse papo super edificante, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, essas que estão aparecendo aqui na tela. Se você ainda não é inscrita do canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo e já apertar o sininho, que é quando vocês vão receber todas as notificações de vídeos novos. Mas antes da gente começar esse assunto, eu quero contar para vocês algo que eu produzi com muito carinho, um planner de oração, e vocês podem ter acesso a eles de forma gratuita. Ele foi feito pensando para realmente estimular a vida de oração de vocês. Ele tem muitos detalhes que estão lindos e que com certeza vai te ajudar a ter essa vida de oração mais constante. E esse planner, ele tá muito completo. Vocês vão poder encontrar ali um lugarzinho para colocar os pedidos de oração, os motivos de gratidão e os pedidos de oração já atendidos. Tem também uma playlist de louvor e adoração que vocês vão ter acesso através de um QR Code que já tá lá no planner de oração. Agora, para vocês terem acesso, aqui embaixo vai ter um link e aí vocês vão conseguir encontrar já o planner de forma gratuita. Não deixe de ir lá buscar, porque vale muito a pena. A primeira oração inspiradora da Bíblia é a oração de Josué. Josué foi responsável por liderar o povo de Israel após a morte de Moisés. E mesmo em meio a tantas dificuldades que aquele povo passou durante 40 anos no deserto, Josué, ele nunca se acovardou. Ele atendeu o pedido de Deus e foi o responsável por liderar aquele povo na destruição de Jericó, aquela cidade que tinha muralhas muito altas e portões de ferro. E isso fez com que os 5 reis cananeus se reunissem para tentar destruir Josué. E isso não foi possível. Durante a guerra, eles estavam ali, o povo de Israel estava vencendo e os reis perceberam isso. Quando eles perceberam também que o dia estava terminando, eles ficaram aliviados, porque sabiam que durante a noite eles não seriam mais encontrados por aqueles homens e eles conseguiriam fugir. E é nesse momento que Josué, ele faz a seguinte oração. Em Josué, capítulo 10, versículo de 12 a 15, diz: No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: Que o sol pare sobre Gibeão e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou aonde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jasar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento em Gilgal. E por causa dessa oração de Josué, Deus, ele parou o sol. Gente, é muito sério o que uma oração com fé genuína pode fazer. A segunda oração extremamente poderosa da Bíblia, que pode nos inspirar muito, é a oração de Ana. Ana, ela tinha um casamento muito abençoado com um homem de Deus chamado Eucana. Porém, Ana não podia gerar filhos. E para piorar a situação, a segunda mulher de Eucana, porque naquela época podia ter o segundo casamento, o nome dela era Penina. Ela tinha muitos filhos. E ela zombava da esterilidade de Ana. Mas cansada daquela situação, Ana fez uma oração que mudou tudo. E essa oração ela é encontrada em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, que diz: Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho,
eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. E por causa desta oração que Ana fez, Deus concedeu um filho a ela, Samuel. E ela prometeu que quando ela tivesse esse filho na oração, ela entregaria a ele ao Senhor. Mas você pode estar pensando, o que adianta ela ter um filho e depois ela ficou sem ele? Não, Ana teve outros filhos e pôde ver Samuel ser um homem de Deus. A terceira oração de poder que a gente vê na Bíblia é a oração de Ezequias. Ezequias, ele foi o rei da tribo de Judá e ele também era descendente de Davi. Naquela época, o exército da Assíria já havia destruído 10 das 12 tribos do povo de Israel. E a próxima seria justamente o reinado de Judá. E aí o rei da Síria mandou para Ezequias uma carta pedindo para que ele se rendesse e também zombando do poder de Deus, dizendo que de forma alguma ele estaria livre daquele povo assírio. Mas Ezequias fez uma oração que está em 2 Reis, capítulo 19, versículo de 15 a 19, que diz: Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Senhor, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criastes os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram todas essas nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então, todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Ezequias orou ao Senhor apresentando as ofensas dos inimigos e pediu misericórdia. E Deus ouviu o clamor de Ezequias, mandou um anjo para a terra e esse anjo, numa só noite, matou 185 mil homens do exército assírio. E o rei da Síria precisou voltar para casa muito envergonhado e derrotado. E isso mostra que uma oração mudou tudo, porque o rei, o Ezequias, ele reconheceu o Senhor, pediu misericórdia, diferente daquelas 10 tribos que tinham se voltado contra Deus, e Deus permitiu que elas tivessem sido destruídas. Mas quando ele se colocou diante do Senhor de forma humilde e clamou, mudou toda a situação. Agora, o quarto exemplo e último de oração muito poderosa é a oração de Jabes. Jabes, ele é um personagem muito inusitado da Bíblia e a gente consegue ver o nome dele citado numa lista de genealogia no livro de Crônicas. É quando eles começam a catalogar lá algumas famílias tradicionais do povo de Israel. E até ali, o escritor, bíblico estava indo de uma forma muito tranquila, normal, quando de repente, de uma forma muito brusca, ele destaca Jabes, justamente por uma oração que ele fez e a resposta muito notável do Senhor. E essa oração a gente encontra no livro de Crônicas, capítulo 4, versículo de 9 a 10, que diz: Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: Eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel: Ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição.
e Deus atendeu ao seu pedido. A oração de Jabes nos mostra que Deus ele está realmente muito interessado em atender os nossos pedidos, mesmo aqueles mais simples. E aqui eu quero deixar um pouquinho de um testemunho meu quanto a essa oração de Jabes. Eu não realmente a conhecia profundamente, já havia lido o livro de Crônicas, mas assim, tinha passado batido, tinha achado até interessante, mas teve um episódio onde o meu pastor local, ele falou pra mim sobre essa oração, e eu também já havia visto ele pregando sobre o quanto essa oração de Jabes havia impactado a vida dele. E desde então eu comecei a orar essa oração de uma forma muito intencional. E eu tenho visto o Senhor fazendo coisas que eu jamais imaginava, portas se abrindo, coisas que realmente fizeram toda a diferença. Então, se você não conhece a oração de Jabes, dá uma olhadinha lá em Crônicas e se inspire nesse homem do Senhor que foi diante de Deus com muita ousadia e muita fé, e é assim que a gente tem que ser. Então é isso, espero que esse vídeo de alguma forma te inspire a ter uma vida de oração mais intencional. Aproveita para me contar aqui nos comentários qual foi a experiência de oração que você teve, muito impactante. Eu tenho certeza que você compartilhando aqui embaixo, você também vai encorajar outras pessoas que vão ler aqui os comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de orar, hein? Tchau!